Era uma vez, em uma época distante, o magnífico Império Romano do Ocidente. Por séculos, essa grandiosa civilização prosperou e conquistou vastas terras, estendendo-se desde as planícies da Britânia até as margens do rio Eufrates. Contudo, como todas as coisas grandiosas, o Império Romano estava fadado a encontrar seu fim. As causas da queda do Império Romano do Ocidente foram muitas e variadas, refletindo uma combinação de fatores internos e externos que minaram a estabilidade e a resiliência do Império. A corrupção se espalhou por todos os níveis do governo, minando a eficiência e a capacidade de resposta do Estado. Além disso, o Império Romano do Ocidente enfrentou grandes desafios militares. Tribos bárbaras, como visigodos, ostrogodos e vândalos, começaram a pressionar as fronteiras do Império, buscando melhores terras e recursos. O exército romano, outrora invencível, mostrou-se cada vez mais incapaz de conter essas incursões, sofrendo derrotas em batalhas cruciais. A falta de recursos, o descontentamento entre os soldados e a má administração militar contribuíram para o enfraquecimento das defesas romanas. Outro fator importante foi a crise econômica e o declínio do comércio. As vastas extensões do Império exigiam um sistema complexo de infraestrutura e logística para manter a coesão. No entanto, a instabilidade política, os saques e a interrupção das rotas comerciais pelos bárbaros tiveram um impacto devastador na economia romana. Com o tempo, esses problemas se acumularam e o enfraquecimento militar permitiu que os bárbaros invadissem cada vez mais territórios romanos, saqueando cidades e estabelecendo reinos independentes. Em 410 d.C., Roma, a própria capital do Império, foi saqueada pelos visigodos, um evento que abalou profundamente a confiança dos romanos em sua própria segurança. Os eventos finais do Império começam em 474, quando Nepos, inicialmente governador da província da Dalmácia, foi nomeado imperador do Ocidente por Leão I. Ele foi um dos mais capazes dentre os últimos imperadores do Ocidente, mas era impopular com o Senado, devido a seus laços com o Oriente. Quando Nepos cometeu o erro de nomear Flávio Orestes para o cargo de mestre dos soldados, a falta de apoio no Ocidente ficou evidente. Em 28 de agosto de 475, Orestes assumiu o controle do governo em Ravenna e forçou Nepos a fugir de navio para a Dalmácia. De origem germânica, Orestes não podia assumir o manto imperial, mas indicou seu filho Rômulo, nascido de mãe romana. Rômulo Augusto, como o chamaria a história, empregando o diminutivo de Augusto, é considerado o último imperador romano do Ocidente. Em 476, durante a Batalha de Ravenna, o exército romano no Ocidente sofreu uma derrota decisiva nas mãos de Odoacro e seus federados germânicos. Essa derrota resultou na deposição do imperador Rômulo Augusto, abrindo caminho para que Odoacro se tornasse o primeiro rei da Itália. Após capturar Ravenna, Odoacro autoproclamou-se governante da Itália e buscou o reconhecimento de Zenão, o imperador oriental. Ele pleiteou o título de patrício do Império Romano e vice-rei da Itália, enquanto Zenão exigia que Odoacro ainda reconhecesse Nepos como imperador do Ocidente. No entanto, a situação mudou em 480, quando Nepos foi assassinado em Salona. Especula-se que Odoacro estivesse envolvido na conspiração contra Nepos. Após o assassinato, Odoacro aproveitou a oportunidade para invadir a Dalmácia e anexá-la ao seu reino. Este evento marcou um momento crucial na história do Império Romano do Ocidente. Com a deposição de Rômulo Augusto por Odoacro, e a morte de Nepos, o fim oficial do Império do Ocidente foi selado. Rômulo Augusto, também conhecido como Rômulo Augusto César, tornou-se oficialmente o último imperador a ocupar o trono imperial em Roma. Após estes eventos, as terras que antes constituíam o coração do Império Romano do Ocidente, foram divididas entre os reinos bárbaros que haviam estabelecido seus domínios. Odoacro governou a Itália, estabelecendo um reino germânico no local onde Roma um dia foi a capital do Império. As consequências históricas da queda do Império Romano do Ocidente foram enormes. A Europa Ocidental entrou em um período conhecido como Idade Média,
caracterizado pela fragmentação política, insegurança e um declínio geral nas artes, ciências e literatura. O latim, língua oficial do Império, gradualmente evoluiu para as línguas românicas, como o francês, o italiano e o espanhol. Embora o Império Romano do Ocidente tenha caído, o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, continuou a existir por mais 1000 anos. O legado romano também se manteve vivo em muitos aspectos da cultura ocidental, influenciando o direito, a arquitetura, a filosofia e os sistemas políticos ao longo dos séculos. Assim, o conto da queda do Império Romano do Ocidente serve como um lembrete poderoso de como fatores internos e externos, como corrupção, crises militares e econômicas, podem desmantelar uma civilização poderosa. É uma história que nos ensina sobre os desafios da governança, a importância da estabilidade e o impacto duradouro que eventos históricos podem ter nas sociedades. Ao estudarmos a queda do Império Romano, aprendemos lições valiosas sobre os desafios enfrentados pelas sociedades, as dinâmicas de poder e as consequências de decisões cruciais. Essa história nos ajuda a compreender a complexidade do mundo em que vivemos hoje e a apreciar as bases históricas que moldaram nossa civilização. Espero que nosso vídeo tenha sido informativo e estimulante, e que tenha despertado em vocês a mesma paixão pela história que nos motiva. Se desejam continuar a explorar outros períodos fascinantes e histórias inspiradoras, convido-os a se inscreverem em nosso canal, Caminhos da História. Aqui, vocês encontrarão uma variedade de vídeos educativos que abrangem diversos temas históricos. Mais uma vez, obrigado por nos acompanharem nesta jornada através do tempo e por valorizarem a importância do conhecimento histórico. Esperamos vê-los em breve em nosso canal.